Boa noite, bem-vindo ao JA. A queda de um prédio de 24 andares no centro da capital paulista no início da semana reacendeu um problema que pode ser encontrado nos grandes centros, inclusive aqui em Belo Horizonte. Na capital mineira, mais de 300 famílias ocupam 3 prédios irregularmente. O Corpo de Bombeiros alerta para os riscos dessas invasões. São quase 330 famílias nas ocupações montadas em 3 prédios da área central. Um é o da antiga Secretaria Estadual de Saúde, na Avenida Afonso Pena. Cerca de 200 famílias ocuparam o espaço recém-reformado em setembro do ano passado e se dividem como dá. Ana Cristina diz que existe fiscalização dos riscos. Não é permitido fogão a gás nos andares. Por isso tem a cozinha coletiva, para as pessoas se relacionarem melhor, para as pessoas poderem ficar mais à vontade. Não conseguimos entrar nos outros 2 imóveis. Um é particular e fica na Rua Espírito Santo. Na ocupação em prédio mais antiga da capital, neste edifício de 10 andares na Rua dos Caetés, 40 famílias vivem desde 2015, entre elas a de Marta. Cada um tem seus afazeres, tem seu trabalho normal. Se tem alguma coisa familiar, a gente tem partilha com o meio social. O espaço é onde funcionava o laboratório central do INSS. De fora conseguimos ver diversos móveis e panos nas janelas. Segundo este coordenador de movimento de luta por moradia, o local possui, por exemplo, extintores de incêndio. Por nota, o INSS informou que faz reparos emergenciais, sempre que possível. Na negociação que nós fizemos com a prefeitura, com a juíza, uma das questões principais que ela exigiu da gente foi justamente a segurança das famílias e das crianças. Isso está sendo cumprido, né? 3 anos aqui não houve nenhum incidente até hoje, graças a Deus, e nem haverá. A preocupação quanto aos riscos nas ocupações em prédios aumentou nesta semana após a tragédia em São Paulo, onde um edifício ocupado por dezenas de famílias foi tomado pelo fogo que teria começado na cozinha de um dos andares e desabou. Segundo os bombeiros de Minas, na capital há acompanhamento dos prédios ocupados. E apesar de os moradores das ocupações afirmarem que monitoram os riscos, os perigos são muitos e por vários motivos. São prédios que foram concebidos para ocupar, para ter outros tipos de ocupação. Então, por exemplo, escritórios, locais para a realização de comércio, coisas desse tipo, e que são atualmente utilizados como habitação. Essas habitações elas são divididas com materiais combustíveis, então madeiras, compensados, papelão e em alguns casos até isopor. As instalações elétricas elas não são dimensionadas para a carga que está sendo ali instalada. Então, cada uma dessas habitações possuem eletrodomésticos, eletrônicos, que elevam muito a carga dimensionada para esses tipos de prédio. O risco é elevado da ocorrência de um incêndio em todos esses ambientes. A Polícia Civil prendeu 2 chefes de uma quadrilha especializada em roubos e adulteração de veículos em Belo Horizonte e no interior do estado. O grupo estava sendo investigado desde setembro do ano passado. Até agora, 11 pessoas foram presas e 31 carros foram recuperados. Bruno Lourenço, de 37 anos, e Romerito Quintão da Rocha, de 28, foram presos suspeitos de comandar uma quadrilha que roubava carros e depois os revendia a um valor muito abaixo do preço de mercado. O grupo ainda alterava o chassi e as placas dos veículos. A receptação culposa, essa figura não deveria existir, porque quem compra um veículo que vale 70, 80 mil por 10 mil, 5 mil reais, ele tem conhecimento pleno da procedência ruim do veículo. E todos esses receptadores identificados pela equipe da divisão de furtos e roubos de veículos, eles agiram dessa forma. Então, eles tiveram a intenção de oferir uma vantagem devida. A Polícia Civil informou que, no total, 11 pessoas foram presas e 31 veículos apreendidos. Desses presos, 7 pagaram fiança e estão em liberdade. Desde o início das investigações, em setembro do ano passado, no estado de Goiás, com a prisão de um criminoso e a apreensão de um caminhão. O interessante é que esse preso, em Goiás, ele continua preso. Foi preso em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador. Está preso ainda. Agora aqui em Minas Gerais, a audiência de custódia é uma mãe para criminosos, coloca todo mundo na rua.
2 adolescentes foram apreendidos após invadirem uma casa e fazerem um casal de idosos reféns. Isso em Varginha, no sul de Minas. A empregada da família conseguiu pular o muro e acionar a polícia. Os menores já tinham passagens por tráfico de drogas e roubo. Os idosos de 76 anos e a empregada da casa de 43 ficaram sob a mira do revólver dos assaltantes que invadiram a casa no bairro Jardim Panorama por volta das 8 horas da manhã. Com medo, as vítimas não quiseram gravar a entrevista, mas de acordo com o idoso de 76 anos, os bandidos aproveitaram quando a empregada chegou para trabalhar e também entraram na casa. Ela foi rendida lá dentro, tentou gritar, pedir por socorro, mas foi impedida por eles. Pouco tempo depois, o casal que tinha saído pela manhã chegou na casa e também foi rendido. O idoso e a idosa foram ameaçados a todo momento. Esses bandidos estavam muito nervosos e pediam por um cofre que não existe na casa. Esse idoso conseguiu esconder dentro de um quarto e começou a pedir por socorro por um vizinho. Nesse momento, os bandidos fugiram. Antes da fuga da dupla, a empregada já havia conseguido fugir da casa. Ela pulou o muro e ficou ferida. A polícia chegou rápido e deu início às buscas. O adolescente de 17 anos foi apreendido minutos depois. Com ele, a PM encontrou um celular, um pingente e um bracelete roubados da casa. De acordo com a PM, o outro menor de 16 anos fugiu em um táxi, mas também foi apreendido pouco tempo depois na casa de um parente. Um caminhão carregado com minério causou transtornos aos motoristas que passavam pelo anel rodoviário na altura do bairro Buritis, em BH. De acordo com a Via 040, o caminhão bateu primeiro em um muro e depois atingiu o radar de velocidade. O trânsito no trecho ficou um caos. Foi preciso interditar a via sentido Vitória para remover o equipamento danificado. A velocidade permitida no trecho onde aconteceu o acidente é de 60 km por hora para veículos pesados. A concessionária responsável pela rodovia disse que ainda não tem informações sobre a velocidade que o caminhão estava. O motorista foi levado para o Hospital João 23. Uma das 3 faixas, sentido Vitória, continua interditada até que o veículo seja removido. O Ministério Público apresentou um laudo que identificou irregularidades no sacrifício de animais no Centro de Referência de Vigilância Ambiental em Divinópolis, no centro-oeste do estado. Segundo o Ministério Público, os laudos feitos pelo laboratório da Universidade de Formiga apontam resultados incompatíveis com as análises apresentadas pela Prefeitura. Algumas dessas análises feitas pelo Crevisa apontou a existência, a constatação da leishmaniose visceral canina, que não foi constatada com uma análise mais profunda realizada na formiga. Em março, a Sociedade Protetora dos Animais fotografou 12 cães mortos guardados dentro de refrigeradores do Crevisa, Centro de Referência de Vigilância em Saúde Ambiental de Divinópolis. Segundo a Prefeitura, os cães foram mortos porque exames apontaram que os animais estavam doentes. De acordo com o Ministério Público, o laudo da Universidade de Formiga apontou que houve imprudência e imperícia da Prefeitura de Divinópolis, já que foram feitos apenas exames clínicos. Ainda de acordo com o laudo, para se ter certeza de um resultado positivo para a leishmaniose, é necessário um exame sorológico. Das 12 análises, 2 deram negativo para a doença e outras detectaram que cães estavam infectados, mas poderiam ter sido tratados ao invés de sacrificados, porque a doença estava em estágio inicial. A resolução 1000 do Conselho Federal de Medicina, ela fala sobre as condições em que as eutanásias podem ser feitas. Então, o animal chega no Crevisa com o teste, com a clínica de leishmaniose, e a gente faz o teste rápido e dá positivo, independente de estar na fase inicial ou não, é previsto fazer a eutanásia. Agora, a partir do mês de maio, todas as eutanásias elas vão ser avaliadas por no mínimo 2 médicos veterinários. Com relação à morte dos cães, nós temos aí a caracterização de um crime ambiental previsto no artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais e necessariamente vai haver responsabilização. Os professores das unidades municipais de educação infantil de Belo Horizonte decidiram nessa tarde continuar em greve. A repórter Fernanda Pena traz as informações para nós.
Oi, Carolina, boa noite a todos em casa. Parados há 11 dias, os professores infantis decidiram manter a greve por tempo indeterminado. Os profissionais em assembleia nessa tarde não aceitaram a proposta feita ontem pela Prefeitura de Belo Horizonte, que previa a retomada do projeto de lei na Câmara Municipal, com reajustes nos salários de até 20%, dependendo da graduação do profissional. Os professores começariam a receber os novos salários depois da sanção do projeto. Uma nova assembleia foi marcada para a próxima quinta-feira, às 8 horas da manhã, na porta da Prefeitura, e os professores aguardam uma nova proposta do governo municipal. É isso, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Fernanda. O tempo segue estável com predomínio de céu claro em boa parte de Minas Gerais. A temperatura mínima prevista é de 8 graus na região sul e a máxima pode chegar aos 35 no norte mineiro. Veja agora como fica o tempo nesta sexta em todo o estado. Há possibilidade de pancadas de chuva em pontos isolados no sul, no Triângulo e no Alto Paranaíba. Os índices de umidade do ar seguem baixos em todas as regiões. Em Belo Horizonte, mínima de 14 e máxima de 29 graus. Os termômetros vão de 15 a 30 em Piranga, de 14 a 27 em Nova Resende. Ficam entre 16 e 32 graus em Rio do Prado. E em João Pinheiro, mínima de 17 e máxima de 28 graus. Foi reaberto hoje para visitação o Parque Ageu Pio Sobrinho, que fica no bairro Buritis, região oeste da capital. O espaço ficou interditado por mais de 3 meses por causa da febre amarela. E agora quem quiser ir ao parque vai ter que seguir algumas regras. Na portaria do parque, o aviso: entrada só com documento de identificação e comprovante de vacinação contra a febre amarela, com vacina aplicada há pelo menos 10 dias. A medida atende uma norma da Secretaria Municipal de Saúde, onde as pessoas que frequentam áreas verdes precisam estar imunizadas. Essa medida já está sendo adotada no Zoológico da capital e no Museu de Inhotim, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Funciona de terça a domingo, de 8 da manhã às 6 horas da noite. E de acordo com a Fundação de Parques Municipais, ainda não há previsão para a reabertura dos parques das Mangabeiras, Serra do Curral, o Parque das Águas e o Mirante do Mangabeiras. Hora de participação do telespectador do JA. Um morador do bairro Alto dos Pinheiros, que fica na região noroeste de BH, nos enviou um vídeo por WhatsApp. Ele e os vizinhos estão preocupados com o vazamento de água na rua Marquês de Lavradio. Eles alegam que já faz quase 1 ano que a água escorre pela via. Já chamaram a Copasa, eles vêm e falam que não é de alçada deles. Mas eu acho um absurdo, com tanta falta de água no mundo, desperdício de água. E isso é 24 horas por dia. E isso não é água de esgoto, isso é água da Copasa. E sai dessa casa. Só que a Copasa fala que isso é o morador que tem que tomar conta. É isso mesmo. A Copasa informou que uma equipe técnica esteve no local e constatou que o vazamento se origina na área interna de uma das casas que estava fechada. Uma nova visita vai ser feita para verificar o problema com o morador da residência. Eles são pai e filha. Tocam e cantam juntinhos assim, desde que essa moça aqui tinha 5 anos de idade. Em 2009, eles criaram um projeto, uma parceria, o Faca Molada. E saíram por aí, tocando e cantando junto de amigos artistas, por Minas Gerais afora. Antes de começar o nosso bate-papo JA de hoje, vamos ouvir um pouquinho mais desse som. Faca Molada, Fernanda, é uma atitude que a gente assume, né, como opção de vida, como verdade dentro da gente. Na essência, são as músicas autorais, que são as maiores verdades que a gente pode colocar para fora.
E a gente tem um projeto de jazz bem legal, a gente tem um projeto que é só de música popular brasileira, revisitando os grandes compositores, como Edu Lobo, João Donato, Chico Buarque, Caetano Veloso. A gente também tem um projeto super rock and roll, que a gente revisita desde Janis Joplin, Bob Dylan, Juan Baez, Johnny Cash. E a gente também tem um projeto super legal que é só baião. Então a gente revisita principalmente o repertório de Alceu Valença, de Luiz Gonzaga, dessa galera toda. Gente, ouçam, tá no Spotify, tá em todas as plataformas de streaming, gente. Tá muito lindo. Para quem é de Facebook, nós temos uma página no Facebook que é Faca Amolada. Para quem é de Instagram, nós somos o Faca Amolada Oficial. Vou convidar todos vocês que nos sigam aí nas redes sociais. É um maior prazer quando a gente encontra pessoas que já foram mais de uma vez no show e na rua. Aí é muito legal mesmo. Eu fico muito agradecido de coração, tá todo mundo aqui no coração. O Faca Amolada faz show amanhã, sexta-feira, em Pará de Minas. E no sábado, dia 5 de maio, em Nova Contagem, na região metropolitana. E como a banda é genuinamente mineira, eles também tocam nas ruas. No domingo, 13 de maio, Dia das Mães, eles se apresentam na Feira Hippie, aqui no centro de BH. Todas as informações estão nas redes sociais da banda Faca Amolada. Daqui a pouco, você vai ver que as ruas de Belo Horizonte estão se transformando em verdadeiras galerias de arte. Do grafite surgem desenhos e cores de encher os olhos. Depois... O grafite invadiu as ruas da capital. O movimento tem transformado os espaços públicos em verdadeiras galerias de arte a céu aberto. Os muros antes tomados por pichações ganham cores que têm agradado e muito o olhar do Belo Horizontino. Se essa rua fosse minha, eu mandava grafitar. Um museu a céu aberto. Locais que antes eram ociosos, cinza, sem graça, aos poucos vão ganhando formas, cores, alegria. E o melhor, muitos elogios. Eu acho que é uma arte que é bonita, que deixa a cidade mais bonita, sim. A arte só tem a ganhar com isso. É sensacional, né? Essa arte de rua aí que o pessoal trouxe aqui para a praça revitalizou e é lindo. Valorizar espaços por meio da arte. Esse é o conceito que vem ganhando ruas e praças e está deixando Belo Horizonte cada vez mais bonita e colorida. No bairro Serra, região sul da capital, na Praça Violeta Soter Vargas, um grupo de artistas lançou o Museu de Rua. A ideia vai além dos traços, das cores. O que eles querem? Valorizar os artistas, a arte. Contribuir com o espaço. Tem ruas que você passa que são verdadeiros museus de rua. Então, na ideia de chamar a atenção do pessoal para essas ruas, que normalmente são as ruas que sofrem com os problemas urbanos, de poluição, violência, a gente pensou em como atrair o público para esse lugar. De quebra, o grupo ainda consegue desmistificar o preconceito e deixar claro que os grafiteiros são artistas. Quando a gente chega no local e fala que a gente vai fazer uma intervenção de grafite, que isso vai mudar o local, não é fácil não. As pessoas às vezes não querem, duvidam que a gente está fazendo um negócio sério, acham que é evento, é jovens, é droga, é criminalidade. E aí, quando está acontecendo o evento, essas mesmas pessoas vêm até nós, ou pedem desculpa, ou falam, mas por que não fez em tudo? Com uma Belo Horizonte cada vez mais colorida, os trabalhos desses artistas estão ganhando espaço e rompendo barreiras. Esse mural de 122 metros, grafitado pelo artista Ataíde Miranda, fica no estacionamento de um hotel no bairro Gameleira, região oeste da capital. Os grandes empresários estão vendo a importância da arte, né? O que a arte traz, agrega, né, a sua marca, ao seu estabelecimento. A partir do momento que ele se integra à paisagem, ele se torna parte daquilo como um todo. Eu acho que a arte é isso, ela quebra e elimina as barreiras, torna tudo um horizonte
bonito de se ver. Belo Horizonte, o nome já diz, é um belo horizonte. Com esse sol de outono, caracterizando o céu de BH, de Minas, maravilhoso. Bonito mesmo. O JA termina aqui. Você fica agora com o SBT Brasil. Te espero amanhã, a partir das 7h15. Boa noite para você e até lá. Tchau.